Pedido da Mãe de Jesus. O Evangelho das Bodas de Caná trata de um episódio narrado por João, testemunha ocular do acontecimento. Tal episódio foi colocado justamente após o tempo do Natal, com a visita dos magos do Oriente e com o batismo de Jesus, formando a trilogia da Epifania, ou seja, da manifestação de Cristo. As bodas de Caná constituem, de fato, o início dos sinais, ou seja, o primeiro milagre realizado por Jesus, com o qual ele manifestou em público a sua glória, suscitando a fé de seus discípulos. Recordemos brevemente o que aconteceu durante aquela festa de núpcias em Caná da Galileia. Aconteceu que faltou o vinho, e Maria, mãe de Jesus, levou o fato ao conhecimento de Jesus, seu filho, que respondeu-lhe, dizendo que ainda não tinha chegado a sua hora. Mas depois ouviu a solicitação de Maria, e tendo mandado encher de água 6 talhas de pedra, transformou a água em vinho, num vinho excelente, melhor que o anterior. Com este sinal, Jesus revela-se como o esposo messiânico, que veio estabelecer com o seu povo a nova e eterna aliança, segundo as palavras do profeta. Assim como a esposa faz a felicidade do seu marido, assim tu serás a alegria do teu Deus. E o vinho é o símbolo desta alegria de amor, mas ele faz alusão também ao sangue, que Jesus derramará no fim, para selar o seu pacto nupcial com a humanidade. Acontece em todo casamento aquilo que aconteceu nas bodas de Caná. Começa no entusiasmo e na alegria, e o vinho é o símbolo dessa alegria, precisamente do amor recíproco que lhe é a causa. Mas este amor e esta alegria, com o passar dos dias e dos anos, consome-se e começa a faltar. Todo sentimento humano, exatamente porque é humano, é recessivo, tende a consumir-se e a exaurir-se. Então desaba sobre a família numa nuvem de tristeza e desgosto. Aos convidados para as bodas, que são os filhos, não se tem mais nada a oferecer, a não ser o próprio cansaço, a própria frieza recíproca e muitas vezes a própria amarga desilusão. Falhas cheias de água. O fogo para o qual tinham vindo para se aquecer vai se apagando. O fogo para o qual tinham vindo para se aquecer vai se apagando, e todos procuram outros fogos, fora dos muros da casa, para aquecer o coração com um pouco de afeto. Há remédio para esta tristeza? Sim, o mesmo remédio que houve em Caná da Galileia: convidar Jesus para as bodas. Se ele for de casa, a ele se poderá recorrer quando enfraquecerem o entusiasmo, a atração física, a novidade, enfim, o amor com que se tinha começado como namorados, porque da água da rotina ele saberá fazer brotar, pouco a pouco, um novo vinho, melhor do que o primeiro, isto é, um novo tipo de amor conjugal, menos efervescente do que o da juventude, mas mais profundo, mais duradouro, feito de compreensão, de conhecimento mútuo, de solidariedade, feito também de muita capacidade de se perdoar. Convidar Jesus para o próprio matrimônio. Sim, isto significa reconhecer, desde o tempo de namoro, que o matrimônio não é uma questão privada entre um homem e uma mulher, em que a religião e o padre devem entrar somente para pingar sobre nós um pouco de água benta, ou para lhe dar um pouco de prestígio exterior, com órgão, flores e tapete. Mas é uma vocação, um chamado para realizar, de certa forma,
a própria vida e o próprio destino. Vocação que vem de Deus, cuja norma e cuja força devem orientar a vida do casal. Merecem ser destacadas as palavras de Maria. Eles não têm vinho, pede sem pedir, expondo uma necessidade, e desse modo nos ensina a pedir. Jesus respondeu-lhe: Que isso importa a mim e a ti, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Parece que Jesus vai negar à sua mãe o que ela lhe pede. Mas a Virgem, que conhece bem o coração do filho, comporta-se como se tivesse sido atendida e pede aos servos: Fazei o que ele vos disser. A indicação de Maria, fazei o que ele vos disser, conserva um valor sempre atual para os cristãos de todos os tempos. Pede confiança total e obediência a Deus. Maria é uma mãe atentíssima a todas as nossas necessidades, de uma solicitude que mãe alguma sobre a terra jamais teve ou terá. O milagre acontece porque Maria, a mãe de Jesus, intercedeu só por isso. Jesus não nos nega nada, concede-nos de modo particular tudo o que lhe pedimos através de sua mãe. Ela se encarrega de endireitar as nossas súplicas se estão um pouco tortas, tal como fazem as mães. Maria continua dizendo a nós, seus filhos: Fazei o que ele vos disser. Foram as últimas palavras de Nossa Senhora, registradas pelo Evangelho, e não poderiam ter sido melhores. Invoquemos a intercessão de Maria Santíssima, medianeira de todas as graças.